A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Eu quero estar deixando uma meditação para o seu coração no livro de 2 Reis, no capítulo 5 e no versículo 10 em diante, que diz o seguinte: Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, assim a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e saiu dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram: Meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: Lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Essa passagem é uma passagem linda, é uma passagem extraordinária, a qual Deus, Ele fala comigo e com você. A gente pode observar na palavra do Senhor que Naamã, ele era um homem muito importante. Ele era importante, porém era leproso. As pessoas viam ele como um homem todo arrumado, um homem muito importante, mas ele era leproso. Só que dentro da casa dele havia uma menina que foi usada por Deus. Ela fala para a esposa de Naamã sobre o profeta Eliseu. Naamã, ele vai até a casa do profeta Eliseu. Só que o profeta Eliseu manda um mensageiro para Naamã. E a mensagem que o profeta Eliseu manda o mensageiro falar para Naamã era que ele deveria mergulhar 7 vezes no rio. Naamã muito se indignou com isso, porque Naamã ele não queria. Naamã falou: tem rios melhores do que esse. Só que o que Deus queria para Naamã era que Naamã fizesse a vontade dele. Naamã pensou que o profeta Eliseu iria sair da sua casa, iria colocar suas mãos sobre ele, glória a Deus, e iria curar Naamã, apenas colocando a mão sobre ele e invocando o nome do Senhor. Só que Deus queria que Naamã fizesse a parte dele. Porque por mais que Naamã era um homem importante, por mais que muitos respeitassem Naamã, Naamã tinha que se humilhar na presença do Deus vivo, aleluias. Naamã tinha que se humilhar na presença de Deus, por mais importante que Naamã era. Só que o nosso Deus é mais importante do que Naamã, é mais poderoso do que Naamã. E o profeta Eliseu manda Naamã mergulhar. Naamã se indigna. E os servos dele olham para ele e falam: Mas se o profeta tivesse te pedido uma grande coisa, algo difícil você não faria? Mas o profeta pediu algo fácil para Naamã. Só que muitas das vezes não muda na minha e na sua vida. Muitas das vezes o Senhor pede coisas para mim, para você, e a gente se indigna como Naamã.
Só que Naamã queria ser curado. Mesmo com a indignação, Naamã queria ser curado. Só que Naamã estava indignado com aquilo que o profeta mandou ele fazer. Oh, aleluias, glória a Deus. Naamã se indignou. E na minha, na sua vida não é diferente. Tem coisas que Deus pede para mim e para você que a gente fica indignado com o Senhor. A gente quer a cura, a gente quer restauração no casamento. Mas se Deus pede algo para você, você se indigna. Você fica chateado, você fica emburrado. Só que Deus, Ele quer que você obedeça a voz dEle. Ei, eu não sei o que Deus tem pedido para você fazer. Eu não sei o que Deus tem mandado você fazer. Mas eu creio que não é algo difícil. Porque se fosse algo difícil, Deus não ia pedir para você. Porque Deus não pede nada para mim e para você que eu e você não possamos fazer. Deus sabe o que pede para você. Deus sabe o que faz. E mesmo Deus mandando você fazer algo que tem te indignado, como indignou Naamã, Deus ainda continua sendo Deus. Obedeça a voz do Senhor, aleluias. Faça aquilo que Deus tem mandado você fazer. Porque o profeta Eliseu, ele poderia sim ter colocado as mãos sobre Naamã. Ele poderia sim ter invocado o nome do Senhor, ter colocado as mãos aonde estava a lepra. E Naamã ser curado. Só que Deus não queria algo tão fácil assim. Porque estava com muita facilidade para Naamã, para ele ser curado. Só que Deus queria que Naamã descesse. A Bíblia diz que Naamã, ele desceu no versículo 14. Diz, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Vai ter vezes que Deus quer que a gente desça na presença dEle, que a gente mergulhe na presença dEle, que a gente busque a presença dEle. Ei, não queira nada com facilidade com Deus. Você precisa descer na presença dEle. Você precisa buscar a presença de Deus e reconhecer que Ele é o Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode fazer todas as coisas. Só que Deus, Ele faz a parte dele. Deus colocou palavras na boca do profeta para ele mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. Deus se responsabiliza com aquilo que ele fala. A parte de Deus, ele fez. Ele mandou o profeta descer, Deus se responsabilizou, dizendo que se ele descesse, ele seria curado. Só que a parte de Deus, ele fez. Deus fez a parte dele. Deus mandou ele descer. Só que, e a parte de Naamã? Deus pediu para Naamã descer. Deus prometeu que se ele descesse, ele seria curado. Só que ele se indignou. Tem promessa na sua vida que Deus tem feito para você. Só que Deus tem pedido para você fazer algo e você não tem feito. Você tem se indignado. Só que mesmo Naamã, tendo se indignado, ele obedeceu à voz do Senhor. Ei, obedeça a voz de Deus. Obedeça a voz dele. Porque quando você começar a obedecer a voz dele, você vai ver Deus agindo na tua parentela. Você vai ver Deus trabalhando naquilo que você quer que ele trabalhe. Só que não é do seu jeito, é do jeito dele. Apenas descanse e faz aquilo que Deus tem mandado você fazer. Faz aquilo que Deus tem ordenado para você fazer. Oh, aleluias! Porque quando Deus manda, ele se responsabiliza.
Amém? Que Deus te abençoe, que Deus venha falar com você nessa palavra, que essa palavra venha trazer cura para sua alma, que você venha obedecer à voz do Senhor, porque Deus ele é contigo. Levanta a tua cabeça e apenas obedeça à voz do nosso Deus. Que você venha ter uma semana concluída e abençoada na presença do Senhor. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e um forte abraço.